Você provavelmente conhece o personagem Dom Quixote, certo? Aquele clássico cavaleiro que enlouqueceu depois de tanto ler, chegando até mesmo a lutar com moinhos de vento. Pois é, neste vídeo vamos apresentar uma análise intersemiótica das ilustrações de Gustave Doré, um pintor francês do século XIX, e de Salvador Dalí, um pintor espanhol surrealista, para o romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Este trabalho é resultado da pesquisa de iniciação científica intitulada Ver com a Imaginação, a representação iconográfica de Doré e Dalí em Dom Quixote, que foi desenvolvida pelas alunas da graduação de Letras do Cefet-MG, Eduarda Duarte Pena e Joana Gonçalves Coelho Silva, durante o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020, e orientada pela professora doutora Bruna Fontes Ferraz. A partir de uma perspectiva intersemiótica, elaboramos essa análise com o intuito de verificar como um texto verbal clássico é complementado pela representação visual, atribuindo a ele diferentes camadas significativas. Para realizar essa análise, levamos em consideração a classificação das relações possíveis entre texto e imagem que Léo Rock elenca no texto A Transposição Intersemiótica por uma Classificação Pragmática. O autor aponta 3 tipos de relações. A primeira se trata da primazia da imagem, que ocorre quando há submissão do texto à imagem. Pode ser, por exemplo, quando o texto tem a função de nomear ou descrever uma imagem. A segunda relação é a primazia do texto, podendo haver a transposição intersemiótica no interior de uma obra, que é o caso de alguns livros ilustrados, por exemplo. Por fim, a terceira relação é quando o texto e a imagem deixam de existir independentemente e entrelaçam-se em um único discurso. Nesse caso, texto e imagem podem se combinar fundindo, como acontece em histórias em quadrinho, ou mantendo sua própria identidade individualmente. Embora as ilustrações de Doré e Dalí tenham sido feitas a partir da leitura do texto, o que poderia se configurar numa relação de primazia do texto sobre a imagem, neste caso, a imagem, na verdade, adquire autonomia, indo além do texto ao nortear, por exemplo, o imaginário coletivo sobre a representação dos icônicos personagens Dom Quixote e Sancho Panza. A imagem, então, constitui-se como uma arte independente, que em seu entrelaçamento com o texto permite a troca de significantes e outros significados. Assim, a relação que a imagem tem com o texto não é mais de dependência, pois ela tem o poder de adicionar outras possibilidades significativas que não estavam presentes verbalmente. Sabendo dessa relação, podemos partir para as imagens analisadas. Para este trabalho, selecionamos as ilustrações de Gustave Doré e Salvador Dalí. Gustave Doré produziu uma coleção de ilustrações para o livro Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha em 1863, e ela se tornou uma das mais marcantes representações da obra. Em parte das produções de Doré, ressoavam algumas características da estética romântica. Porém, ao mesmo tempo, Doré mostra maior objetividade, estando atrelado ao movimento realista. Eram, portanto, ilustrações que pretendiam traduzir fielmente o texto. Dessa forma, como aponta Linardi, o objetivo de Doré era o de abarcar com precisão a quase totalidade de informações que o texto fornece na apresentação e contextualização da personagem com uma precisão documental. Isso fica bem claro na ilustração que Doré faz para o episódio dos moinhos de vento, que ocorre no capítulo 8 do primeiro livro. O artista, como indica Fonseca, não representou os moinhos como Dom Quixote imaginava, ou seja, como gigantes, mas sim de maneira realista e descritiva. Ao fazer dessa forma, o artista leva em consideração a voz do narrador e não os devaneios do personagem. Ainda que Doré tenha se mostrado empenhado em criar imagens a serviço do texto, nessa mesma coleção há uma outra ilustração bem emblemática. Esta não acompanha um capítulo ou episódio específico do texto cervantino, e os elementos que a compõem fazem parte do universo da imaginação. Assim, diferente de outras ilustrações do Doré, há uma menor subordinação da imagem em relação ao texto, suscitando diferentes significados e relações. Com isso, podemos observar uma ressonância da vertente romântica, que incluía temáticas imaginativas, porém representadas de forma realista.
Aqui nesta ilustração, notamos livros por todo o cenário. No chão, aos pés de Dom Quixote, no parapeito da janela, todos indicando a vida de leitor desse personagem. Ele próprio aparece sentado, segurando um livro em uma das mãos e, na outra, uma espada, como se estivesse performatizando o que lê em seus romances de cavalaria. E por falar em cavalaria, em toda a imagem vemos elementos do tipo, como pequenos cavaleiros em luta no chão, armaduras, escudos, espadas e cavalos. No canto inferior esquerdo, ganha destaque uma grande cabeça que provavelmente faz referência ao capítulo 35 do primeiro livro, no qual Dom Quixote luta com odres de vinho tinto ao confundi-los com um gigante. Há também a presença de duas mulheres, uma do lado esquerdo do Quixote e outra no canto inferior direito, ambas com trajes volumosos. A do lado esquerdo, por sua proximidade com o personagem, pode ser associada à fantasiosa Dulcinea. Disposta próxima à sua espada, Dulcinea representa um dos motivos da trajetória de Quixote como cavaleiro, pois, como aponta Ferreira, ele coloca nas mãos dela o seu destino, nisso se conformando ao modelo dos romances de cavalaria. A partir desses elementos identificados, pode-se dizer que Doré ilustra, contrariamente à sua tendência realista, aquilo que o personagem vê através de suas lentes, o que o Quixote imagina que a realidade representa, ou seja, os seus devaneios. Ao analisarmos as imagens de Salvador Dalí, por sua vez, é importante ressaltar que o artista, como seguidor do movimento surrealista, não se manteve fixado a episódios específicos do romance, apresentando assim uma relação diferente entre texto e imagem. Na edição de 1964, por exemplo, como evidencia Linardi, ele deu liberdade aos editores para que dispusessem as gravuras conforme achassem conveniente. Por isso, não existe o tradicional projeto gráfico para uma exata colocação das ilustrações dentro do texto. Os editores poderiam escolher em qual episódio do livro iriam inserir as imagens, e isso faz com que elas deixem de ser ilustrações no sentido convencional, isto é, não são meras explicações ou traduções. Nesse sentido, a preocupação de Dalí ao ilustrar o Quixote, segundo Linardi, não era traduzir o texto, mas assegurar a continuidade de seu fantasma, ou a produção de uma espécie de eco distorcido. Pode-se, portanto, reconhecer as ilustrações do artista como componentes que orientam a leitura do texto literário e, ao mesmo tempo, convidam o leitor a ir além, uma vez que elas não remetem a nenhum momento específico, mas a todos os momentos da obra. Com isso, as imagens vão gerar indagações no leitor, que será forçado a uma série de perturbações que o convidam ao prazer estético de decodificar um artifício oculto. Embora as ilustrações de Dalí apelem para sua independência do texto literário, ao compará-las com cenas do romance de Cervantes, percebemos elementos que permitem certa identificação com episódios específicos. Nesta imagem, por exemplo, que é uma das ilustrações de Dalí que faz parte de uma edição de Dom Quixote de 1946, observamos certa correlação com o episódio do rebanho de ovelhas e carneiros, que ocorre no capítulo 18. Na parte com mais foco da imagem, no lado esquerdo, encontra-se a figura que provavelmente é o personagem principal, Dom Quixote. Ele aparece sem uma parte da cabeça, gerando uma abertura para que se possa ver o que tem dentro dela. Vê-se a aparência de algo feito de madeira e algumas divisórias, como se fossem 3 prateleiras. Na parte superior, há um carneiro deitado, referência mais explícita ao episódio do rebanho de ovelhas e carneiros. Na parte inferior, há o sustentáculo de madeira que liga a cabeça do Quixote ao pescoço. Na outra parte, há a presença de grãos, que permitem que se pense nas ideias do personagem sendo germinadas em seu interior. Na parte superior da imagem, vemos 3 figuras. 2 delas aparecem montadas em seus cavalos e todas portam algum tipo de artefato para a luta, como espadas e escudos, trazendo as características intrínsecas à cavalaria. Por se encontrarem no céu, assemelham-se a anjos. No lado oposto, no esquerdo, aparece uma espécie de espelho das figuras, como se fosse só o esboço delas, mesclando-se às nuvens. Abaixo de cada uma, há vários animais e, em meio a eles, de cada lado, há figuras humanas que demonstram gestualmente ir de encontro uma à outra. Tais aspectos remetem a uma descrição do capítulo quando Quixote diz:
Vês aquela poeira que ali se levanta, Sancho? Pois toda ela está coalhada de um copiosíssimo exército que de diversas e inumeráveis gentes por ali vem marchando. Dialogando com essa passagem, Dalí elabora dois planos para a imagem. Enquanto a parte inferior é mais fiel ao que acontecia na realidade, a superior representa o imaginário do Quixote. Isso também revela características do projeto surrealista do qual o artista fez parte. A vanguarda, segundo Andrade Henriques, foi por excelência a corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente. Nela era de extrema importância a experiência onírica. Vê-se, pois, a atribuição de certa esfera onírica à obra, a partir de alguns traços da ilustração, como a própria construção desses dois planos. Assim, a passagem do real para o imaginário do Quixote atinge densidade e a imaginação torna-se cada vez mais evidente, tomando sempre maior destaque nas ilustrações de Dalí, como se percebe nesta imagem. Nessa ilustração da mesma edição, as nuvens, as iluminações e o uso das cores azul e amarelo revelam um lugar de sonhos e devaneios, trazendo o estado onírico de Dom Quixote. No canto direito, percebe-se a figura de um homem de compleição rija, seco de carnes e enxuto de rosto. Tal representação concerne ao personagem Alonso Quirrano, que se encontra sentado em uma pedra ao lado de Sancho Panza. O fidalgo aparece aos trapos, trajado em uma espécie de camisola azul e com apenas um braço armado, o qual permanece erguido a apontar para uma imagem que literalmente sai de sua cabeça. Logo, em contraposição, a figura de um outro homem é projetada através da imaginação de Alonso Quirrano. No canto esquerdo da ilustração, vê-se um indivíduo de aparência elegante e sofisticada, trajado em pouco tecido e utilizando um adorno sobre a cabeça. Em suas mãos, há uma espada e uma grotesca cabeça. Uma possível interpretação seria que a imagem desse outro homem corresponderia ao Dom Quixote idealizado por Alonso Quirrano, que no primeiro capítulo do Quixote aparece como um escritor planejando sua história e, baseando-se em modelos reais, inicia a criação de seus personagens. O homem localizado à direita seria Quirrano e aquele que sai da sua cabeça, Quixote. Quirrano é a versão do homem não leitor, enquanto Quixote é a sua versão após adentrar no mundo dos livros e da imaginação. Embora as ilustrações de Dalí estejam repletas de elementos que remetam a episódios específicos e, em razão disso, sejam capazes de orientar a leitura do texto literário, o artista não se limita a ele, indo além das palavras escritas por Cervantes e, portanto, vendo com sua própria imaginação as cenas narradas pelo escritor espanhol. Dalí coloca em evidência toda a imaginação do personagem, que advém da leitura dos livros de cavalaria. Com tudo isso, podemos concluir que há sim grandes diferenças entre Gustave Doré e Salvador Dalí. Porém, suas ilustrações, em maior ou menor medida, se emancipam do texto, acrescentando a ele outras camadas interpretativas. Ambas as ilustrações investigadas possuem elementos criadores de sentido. Doré, que está atrelado ao movimento realista, com suas obras, procura traduzir fielmente o romance e ilustra com exatidão os episódios da obra, colocando as imagens a serviço do texto. Em outro momento, evocando elementos do imaginário de Quixote, a ilustração de Doré se desprende do texto, fazendo surgir outros significados. Dalí, por sua vez, vinculado ao movimento surrealista, procura introduzir em suas ilustrações elementos que assegurem a continuidade do texto, permitindo a renovação de seus significados. O artista não se mantém fixado a episódios específicos do romance. Trata-se, pois, de imagens que conduzem à leitura do texto e, ao mesmo tempo, o ultrapassam. Nesse sentido, independentemente da primazia do texto, as imagens de Doré e Dalí se emancipam, apontando, como diz Linardi, outros caminhos além da proposta tradicional de aproximação de um texto literário com uma proposta que não exclui a antiga, mas que acrescenta a ela uma nova possibilidade.